família de Deus, eu tenho com Deus. Eu tenho sim, é a minha família, né? Os meus filhos em minha casa. Eu aconselho os senhores das igrejas e também sejam pastores, sejam senhores que não tenham nada que foi outra pessoa que deu. Não tem, por exemplo, já tinha, não tenha nada que já tinha, não tenha nada que foi outro que deu, para não ser indigno dessa obra. Então, nós convidamos vocês, meus queridos, a acompanhar. Na palavra de Deus de hoje, nós falaremos sobre a família de Deus. Eu dei frutos para Deus, para que demos frutos para Deus, pregou Paulo, né? O apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, em Efésios capítulo 2, do 10 ao 19, falando sobre a família de Deus, que assim já não sois forasteiros, né, nem estrangeiros, mas concidadão dos santos e família de Deus. Eu tenho com Deus, né, frutos para Deus, né? Cristo, nosso Senhor, disse em João 15, como videira, né? Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então eu tenho frutos com Deus, né? Porque eu dei frutos para Deus. E torno a falar aos senhores que não tenham nada de jatinha, que não tenham, é Senhor, não tem, né? Então, quando é Senhor, você não vai estar, né, indigno dessa obra aí, né? Então, venham conosco, meus queridos, acompanhar a palavra de Deus. Aí, falando aqui sobre Deus, né? Tudo que for de Deus, meus queridos, família é frutos. Efésios capítulo 2, do 10 ao 19. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. No versículo 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Família de Deus eu tenho, né? Então, Cristo disse aqui em João 15, Jesus, né? Jesus falou, né? Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, né? Quem está em Cristo dá muito fruto, para que demos frutos para Deus, pregou Paulo, né? Aqui em Romanos, né? E outra parte importante, meus queridos, desta obra, é sobre coisa que não pode, coisa que caiu, né? Tudo que for obra de caiu, né? São feituras de Deus, foi Deus que fez, né? Pregou Paulo também sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus seja com todos vós, né? Em 2 Coríntios, capítulo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, né? Tudo que for de não pode, né? Tudo que for porta aberta, foi Deus que fez. Agora, os pastores, né, os senhores, né, demos frutos para Deus, né? São os meus que eu tenho aqui em casa. A família de Deus eu tenho também, são os meus. São os frutos que eu tenho com Deus. São os frutos com Deus, para que demos para Deus, né? E torna a aconselhar os senhores que não tenham nada de jatinha. E situação aí de sair, meus queridos, Senhor, né? Quem vai ter que sair vai ser esse outro lá que deu, hein? Torna a falar para os senhores também, né? Sobre obras, né? Para que os senhores não estejam indignos de obra alguma, né? Em obras que foi o outro. Eu não tenho, né? Sou senhor, né? Abri minha porta, mas frutos com Deus, eu não tenho nada que foi outro fruto que foi outra pessoa que deu. Não. Já tinha, não. Paz do Senhor, Deus abençoe.